Salve, meus amigos. Tudo bem com vocês? Queridões, aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas Gerais. Estou a bordo aqui da minha queridíssima Ele veio pra fazer muita Dona Elvira. O nome dele é Cachorrinho, filha da puta. E o cachorro ali tava querendo morrer. Quase que o cachorrinho ali estragou meu passeio. Cachorro sem vergonha. Mas foi bem, meus amigos. Vamos para um papo de estrada? Assiste a vinhetinha que daqui um pouquinho o Marcão tá de volta. Salve, meus queridos, tudo bem? Meus amigos, aqui é o Marco Aze. E hoje vamos para um papo de estrada. Meus queridões, neste papo de estrada eu vou colher um pedido de uma pessoa muito especial, que afinal de contas ele é o rei do Pará, do canal André Custom Bike. André, beijo pra você, meu queridão. Sabe que o Marcão te admira assim ao limite, né? Ao limite do respeito, não é mesmo? É claro. E há um tempo atrás o André, eu acho que ele fez até um vídeo sobre isso, e lá no vídeo lá ele falou assim: Marcão, fala sobre isso. Marcão, fala sobre uma questão chamada pessoas descartáveis. Pessoas descartáveis. Pessoas obsoletas. Ou por que não, uma obsolescência também. Vamos falar sobre isso, queridões? Ótimo! Na época do Freud, existia uma psicanalista chamada Melanie Klein. E a Melanie Klein, ao contrário de grande parte dos psicanalistas, ela trabalhou assim a vida toda freneticamente com crianças. Opa, o que tá rolando aqui? Jesus! Estão dando uma geral. A turma meteu fogo aqui direto, né? Deve ter acabado com tudo. E a Klein trabalhou assim direto com crianças. Então assim, ela é muito significativo o trabalho dela na psicanálise com crianças. E a Klein, ela falava a seguinte coisa: que desde criancinha nós estamos tendo relações objetais. E a Klein, ela define essas relações objetais como objetos, pessoas, partes de objetos e o que ela chama de objetos inanimados, né? Então, objetos, partes de objetos, objetos inanimados. Então, os modelos de relação que nós observamos com tudo na vida, com o seu brinquedo, com o seu amiguinho, as relações que você observa entre seus pais, é bastante significativo, porque a criança, a princípio, é uma criança que imita, é uma criança mimética, mas posteriormente ela vai pegar isso que antes era uma imitação e transformar depois como um padrão de personalidade. Meus amiguinhos,
E aí então, evidentemente que as relações interpessoais, né, da minha época eram diferentes das relações interpessoais de hoje. Então imagina, por exemplo, um período assim onde a mulher ficava de resguardo, geralmente a mulher estava mais presente no âmbito doméstico, né? E que essas relações elas eram mais intensas, a relação mãe-filho, né? Observa que a relação com os objetos também era diferente. Uma televisão, nossa, durava muito tempo dentro de casa. Não ficava trocando televisão toda hora. O telefone, gente, tinha um telefone na casa do meu pai que era um cinza assim, ó, de discar. Quanto tempo ele ficou ali? Então assim, virava o telefone da família, a casa da família, o carro da família. Quanto tempo, por exemplo, meu pai ficou dentro de uma empresa? Muito tempo, eram relações prolongadíssimas e havia uma estimulação ao valor disso. Então você ganhava um brinquedo, o brinquedo não era uma coisa barata. Então, o que pediam para nós? Cuida do brinquedo, porque se você estragar o brinquedo, você vai ficar sem brinquedo. Então assim, eram modelos relacionais. Então a gente tinha que cuidar dos livros da escola, tinha que cuidar da mochila da escola durante um bom tempo. E a sociedade de consumo, ela foi mudando. E as coisas começaram a ficar um pouco mais transitórias, né? E automaticamente nós levamos este hábito que foi consagrado ali e fortalecido nas nossas memórias e também nos nossos neurônios, né? Porque os nossos axônios, eles vão ganhando força, eles vão ganhando calibragem, né? Eles vão ganhando energia. E aí nós estabelecemos esse modelo relacional. Então, como hoje muita gente faz amizade virtual, faz amizade pela internet, você vai ver, por exemplo, que não vai se tornar incomum as pessoas de repente terminarem o namoro pela internet, sem nem olhar no rosto um do outro, sabe? Simplesmente ignorar o outro pelo WhatsApp. Isso vira um padrão relacional, vocês compreenderam? Isso de uma certa forma ajusta a nossa forma de relacionar com o mundo. E da mesma forma que não é só a relação inteira, a gente pode consumir essa relação em partes. Você observa, por exemplo, que a minha geração era uma geração que estava acostumado geralmente a ser cuidado por mulheres. Então, vou dar um exemplo para vocês sobre um fetiche muito comum, não somente dos homens, mas como das mulheres, que é o fetiche por pés, fetiche por sapato, né? E com ênfase, geralmente, é o sapato, é o pé de mulher, né? Porque quando éramos crianças, nós ficávamos ali, às vezes, brincando no chão, engatinhando, nos arrastando ali no chão, com os nossos brinquedinhos. E havia um pé que ia de um lado para o outro, né? E esse pé, de uma certa forma, era a garantia que você não estava sozinho. Quando o pé saía de cena, você falava, ué, cadê a mamãe? Entendeu? Então, quando esse pé voltava e principalmente se aproximava, era um alívio. E às vezes não era só o pé que aproximava. Depois que o pé aproximava, eu ganhava carinho, um cafunézinho na minha cabeça. Eu ganhava uma palavra bonita, um elogio. Então, meus queridões, nada mais natural, né, do que essa questão do fetiche. O fetiche é buscar novamente um modelo relacional. Então, quando o cara, por exemplo, ele dá um valor agregado ao pé de uma mulher numa relação, né? Quando isso dá para ele um maior grau de prazer,
que reduz a ansiedade dele, o que acontece? Ele busca simbolicamente ali novamente aquela relação com a mãe, mas isso é tudo a nível inconsciente. Compreende isso aí? Da mesma forma, por exemplo, que quando a gente era criança, era comum a gente ter aquele tanto de brinquedo de borracha, né? No bercinho, né? Inclusive a chupeta, a mamadeira. E aí o que acontece? A borracha, ela tem um cheiro, né? Muito específico. Então por isso mesmo que quando a gente entra dentro de um carro novo e tá tudo aquele cheiro forte de plástico, de borracha, né? Aquilo parece que nos acalenta, né? De uma certa forma. Por isso que algumas garotas, elas gostam de uma sandalinha de borracha colorida, como os brinquedos de criança, e que tem cheirinho de borracha. Não é interessante isso aí? São modelos relacionais. Então, André, meu querido André, nós fomos pessoas que tivemos um relacionamento mais privilegiado, aonde, e detalhe, André, teve gente da nossa época que não teve esse tipo de relação privilegiada, que é a presença da mãe, o afeto da mãe, o carinho da mãe, ou até mesmo de outras maternagens, que é a avó, é uma irmã mais velha, né? Ou até o irmão. Tem o irmão que materna também, tem o avô que materna, tem o pai que materna, né? Que é o pai. Meu abraço aí pro Carlos Gonzalez, que é o pai mais gente boa que eu conheço. É o cara pai. Que ele consegue ser o pai, mas ele consegue também maternar lindamente a filha dele. Então esses modelos relacionais anteriormente eram mais profundos. A gente não tinha internet, rede social, WhatsApp, videozinho do TikTok, sabe? A gente não tinha o desenho da galinha pintadinha. Então observa, a minha geração, ela já foi gradualmente acostumando com a presença da televisão, né? Criança assistindo televisão. Foi um salto quântico, né? E hoje são crianças na frente de tablets, né? De smartphones. E aí, meus queridões, é uma questão para a gente raciocinar, mas não olhar para hoje, para esses modelos relacionais com preconceito, mas como uma consequência de novos modelos de afeto. Aquela família onde de manhã já sai o pai e a mãe, já deixam as crianças ou na creche ou na escola. O pessoal não conversa dentro do carro, né? Cada um ali com seu foninho de ouvido, com o seu jogo. Aquela coisa, chega em casa, tem um bilhetinho lá, ó, tem lasanha congelada, põe no micro-ondas. E tem uma coisa, André, também que é muito interessante. O nosso cérebro, ele está em desenvolvimento, pelo menos ali até uns 30 anos ainda tem reflexo de desenvolvimento. Mas principalmente nos 7 primeiros anos ali, o sistema límbico nosso, que é justamente o que comanda esse anseio de relações duradouras, de querer formar uma família, de querer namorar, de querer ter um monte de amigo, de querer receber em casa a galera para fazer um churrasco. Esse sistema límbico, ele não vai só desenvolver. A natureza, como é muito sábia, ela vai calcular a seguinte coisa: que sistema límbico que é melhor para os nossos tempos. Então, se você tiver, por exemplo, uma criança que está vivendo ali numa zona de conflito, que está, por exemplo, lá na Ucrânia agora, o ideal para a sobrevivência dela é que ela não anseie por muita amizade, por muito carinho, por muita proximidade, porque senão ela vai ter problemas.
Então a área límbica dela tem uma tendência a desenvolver menos, a ficar menos, como que eu posso falar, estimulada. Então por isso mesmo que você vê, assim, desde quando a criança está na barriga, que ela está na fase intrauterina, a natureza está preparando ela para o mundo que está do lado de fora, não para o mundo que a gente quer. Então se você tem uma mãe com muito estresse, que essa mãe produz aí muito cortisol, tem alterações hormonais significativas, são os hormônios do estresse, né? Produz muita adrenalina, o que vai acontecer? Essa criança, ela vai ter essa tendência de quê? Essa tendência a não desenvolver a área límbica. O cérebrozinho está sendo formado desde lá da barriguinha mesmo. Não é interessante isso, cara? Desde lá da barriga da mamãe, o bicho está pegando. Então quando nasce, aí fica aquela criança assim mais quietona, mais caladona, mais na dela, né? Quer ficar lá no quarto sozinha, não quer conversar muito na mesa com a galera. Aí eles ficam achando que a criança está doente. Ela não está doente, é o cérebrozinho dela, que está muitíssimo bem agora preparado e desenvolvido para poder estar num modelo social aí nada empático. E por isso mesmo, meu querido amigo André, que a criança quando passa ali dos 6, 7 anos de idade tem dificuldade para ser adotada. Sabe por quê? Porque os psicólogos já alertam. Ali, olha, já aconteceu não somente a estruturação límbica dela na fase intrauterina, mas também nos primeiros modelos relacionais. Então, cara, já aconteceu muita coisa, já definiu muita coisa. Mas, Marco, isso não pode ser alterado? A parte estrutural não, mas o que a gente pode fazer é dar amorosidade para esse ser humano, que ele vai ter uma dificuldade maior de ser um cara expansivo, de ser um cara mais sociável, um camarada assim mais aberto, mais franco. Nós temos essa responsabilidade, né, de passar para essa pessoa o quê? Afeto. E da mesma forma que você vai ver também que tem pessoas que receberam tanto afeto, receberam muita ocitocina, muita dopamina. O que aconteceu? Esse sistema límbico ficou hiperativado. Então são aquelas pessoas que gostam de festa, gostam de abraçar, e às vezes a gente julga, a gente fala, nossa, esse cara é sufocante, nossa, esse cara é grudento, ai, que não sei o que, muito sentimental. Na verdade não, é cada um com o cérebro que herdou, entendeu? Conseguiram entender, meus amiguinhos, essa perspectiva? André, então o vídeo já está ficando meio longozinho. Eu espero pelo menos ter saciado um pouquinho a tua curiosidade sobre essa questão da obsolescência, da descartabilidade. Educar uma criança não é só educar com pessoas, é educar com toda forma de relação objetal. É educar ela com a casa dela, com cuidado com as coisas dela. Olha a forma como um menino cuida do celular que você trabalhou tanto para dar para ele. Olha a forma como um menino tem a consideração com a limpeza que a mãe acabou de fazer em casa. E você vai ver os modelos relacionais que funcionaram e não funcionaram também. Tudo bem, galera? Então é mais ou menos assim. Eu espero então que vocês tenham curtido o nosso vidinho diretamente do sul de Minas Gerais. Isso aí, galera. Um forte abraço. E se você curtiu o vídeo, dê o seu like,
Ao mesmo tempo, se inscreve no canal. Isso aí. O algoritmo precisa de engajamento, né, para que esse vídeo chegue em outras pessoas. Ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. E nos siga nas redes sociais do Instagram. Isso aí, galera. Fui.